É isso aí, rapaziada. É o seguinte, antes de falar do Augusto Melo, que hoje no programa do Benjamin Bach falou com o verbo rasgado, abriu o verbo, né, rasgou o verbo, falou aquilo que deveria ter falado, o que gostaria de falar, o que foi perguntado, deu uma bela entrevista hoje no programa do Benjamin Bach, falou sobre contratações, falou sobre também patrocínios. O Augusto Melo é assim, perguntou, ele fala, não tem conversa com ele, não tem talvez. Se perguntou, ele fala mesmo, e é isso o que interessa. E ele deu dicas sobre as contratações, deu dicas sobre os patrocinadores, falou do Moscardo, que vai voltar para o Corinthians, o Moscardo vai voltar para o Corinthians. Mas antes de falar sobre Augusto Melo, eu quero falar sobre o anúncio. O Corinthians acabou de anunciar a contratação do Félix Torres. Agora é oficial, o zagueiro Félix Torres é o novo reforço do Corinthians. O equatoriano chega ao timão com um contrato válido até 31 de dezembro. Bem-vindo ao time do povo, Félix Torres, de 2027. Contrato válido até 31 de dezembro de 2027. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por 6 milhões e meio de dólares, pagos ao Santos Laguna do México, que permaneceu com os outros 20% dos direitos econômicos do jogador. E aí, da seguinte forma, 6 parcelas, o pagamento em 6 parcelas, sendo uma entrada já foi paga, a entrada já foi paga, 2 parcelas ainda em 2024, o Corinthians vai pagar esse ano ainda mais 2 parcelas em 2025 e uma em 2026. Sua multa rescisória é de 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Olha só, o Corinthians tem contratado jogadores e tem colocado a multa rescisória lá em cima. Félix Torres, que é zagueiro da seleção do Equador, né? Zagueiro da seleção do Equador e foi contratado pela equipe do Corinthians. Acabou a novela, Félix Torres já é jogador corintiano. Quero falar também do jogo treino que o Corinthians teve hoje contra o União São João de Araras. O Corinthians venceu o União São João de Araras pelo placar de 4-0. Teve gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto marcou gol. Teve gol do Yuri Alberto, teve gol do Lucas Veríssimo, teve gol do Matias Rojas e teve um gol contra do União São João de Araras, que é um time da Série A3 do futebol paulista. União São João de Araras é um time tradicionalíssimo de Araras. Revelou, por exemplo, o Roberto Carlos, né? Já esteve na Série A1 do futebol paulista, mas hoje está na Série A3 do futebol paulista. Perdeu, portanto, de 4-0 para o Corinthians, União São João de Araras. O time do Corinthians que foi a campo mais uma vez, e o Mano Menezes tem repetido o time do Corinthians. Tem colocado a mesma equipe do Corinthians nos treinos coletivos, nos treinos táticos. É essa equipe aí, o Cássio, o Fagner, o Lucas Veríssimo, o Caetano e o Hugo, o Ranielli e o Maicon, Matheus Araújo, Garro e o Romero, e o Yuri Alberto. Veja que tem algumas novidades em relação à temporada passada. Tem o Hugo na lateral esquerda, todo mundo pensando que o Palácios ia começar como lateral esquerdo titular, mas é o Hugo que está jogando como titular. No meio de campo, o Ranielli e o Maicon, né? O Ranielli, novidade no meio de campo, também o Garro como novidade no meio de campo, e esse é o time do Corinthians aí para enfrentar a temporada 2024. Falta uma semana para o Corinthians estrear no Campeonato Paulista. Daqui exatamente a uma semana, o Corinthians vai jogar contra o Guarani de Campinas, jogo marcado para o estádio Neoquímica Arena. Bom, falemos sobre o presidente, o Augusto Melo, a entrevista que ele deu hoje para o Benjamin Bach. Primeiro, a respeito do Gabriel Moscardo. Ele falou a respeito do Gabriel Moscardo. A negociação entre Corinthians e Gabriel Moscardo está encerrada, pelo menos por enquanto, entre Corinthians, Gabriel Moscardo e Paris Saint-Germain. A negociação entre Corinthians e Paris Saint-Germain está encerrada no momento. O volante vai retornar ao Brasil para a cirurgia no tornozelo e vai fazer a recuperação no Corinthians. O Augusto Melo abriu o jogo sobre negociações, futuros patrocinadores e até sobre essa novela envolvendo a venda do Gabriel Moscardo para o Paris Saint-Germain da França. O presidente do Corinthians diz que o Gabriel Moscardo vai voltar. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain queria que o Gabriel Moscardo primeiro fizesse a cirurgia, depois ele fosse reavaliado, para depois, então, o negócio ser concretizado. E aí, disse o Augusto Melo, abre aspas, mandei devolver. Se corre o risco lá, corre aqui. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar, que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar. Está com eles. A operação vai seguir, mas só depois que operar. Então, me devolva. Tenho certeza que esse garoto é uma realidade. Vai voltar bem com toda a estrutura e vai ser vendido por muito mais do que está hoje. Em 2 meses ele retorna. Disse o Augusto Melo na entrevista ao programa
Domingol da CNN Brasil, programa apresentado pelo Benjamin Bach. O Corinthians tinha chegado a um acordo com o PSG para a venda de Moscardo por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, mas acabou dando para trás porque o jogador teve diagnosticado um problema no calcanhar esquerdo, que provoca a necessidade de uma cirurgia. O Gabriel Moscardo fez exames médicos, esses exames médicos diagnosticaram esse problema no calcanhar esquerdo, e a ideia do clube francês era ter uma cláusula de proteção em caso de não recuperação do jogador após a intervenção jurídica. O Corinthians não topou essa cláusula de proteção, né? Então, os clubes até chegaram a superar os problemas, os entraves, mas a indefinição na assinatura do contrato e na concretização do negócio incomodaram bastante o Corinthians, que pediu o retorno do jogador. Então, Gabriel Moscardo não vai mais para o Paris Saint-Germain, pelo menos por hora. Pelo menos neste momento, o Gabriel Moscardo continua sendo jogador do Corinthians. E o presidente do Corinthians disse que o Corinthians está firme no mercado da bola. Está firme no mercado da bola, mas que desistiu de contratar o Caio Alexandre. Caio Alexandre não vai mais jogar no Corinthians. Isso porque, segundo o presidente do Corinthians, houve um leilão por parte do Bahia e também do Caio Alexandre. O Bahia ofereceu mais ao Fortaleza. O Bahia tinha oferecido primeiro 4 milhões e meio de dólares, 4 milhões e meio de euros pela contratação do Caio Alexandre. O Corinthians estava firme na contratação do jogador. Tinha feito uma proposta parecida. Aí o Bahia subiu a proposta para 6 milhões de euros. E aí o Corinthians pulou fora da negociação. O Caio Alexandre, portanto, não vem mais para o Corinthians. O Augusto Melo pediu paciência ao torcedor do Corinthians, admitiu que o clube segue no mercado em busca de jogadores para o setor ofensivo. Ele disse o seguinte, abre aspas, todos querem jogar no Corinthians. Claro que temos problema de dinheiro. Todo grande time começa com goleiro, defesa e meio de campo. Abrimos mão do Caio Alexandre. E agora queremos atacantes. Então o Corinthians abriu mão do Caio Alexandre. Não quer mais o Caio Alexandre. E agora quer atacantes. Os atacantes, um atacante de ponta e um centroavante é o que quer o Corinthians para fechar a temporada. E também um jogador, um meia mais ofensivo. Ele quer um meia ofensivo, um atacante e um centroavante. São as posições que o Corinthians está buscando. Um meia esquerda ofensivo, um atacante de ponta e também um centroavante. Sobre o atacante de ponta, o Luiz Henrique. O Corinthians continua firme na briga pelo Luiz Henrique. Só que a concorrência está muito forte, e a concorrência do Flamengo está muito forte. Tanto é que nos próximos dias, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são diretores do Flamengo, vão viajar para a Europa e vão viajar para a Espanha para conversarem com o Betis na tentativa de contratar o Luiz Henrique. O Betis da Espanha quer 18 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique. O Corinthians ofereceu 2 milhões de euros por empréstimo e depois 12 milhões de euros na opção pela compra. Mas é outro negócio, que se entrar em leilão, o Augusto Melo já disse que não vai ter negócio. Se entrar em leilão, o Augusto Melo disse que não vai ter negócio. Não vai entrar em leilão com o Flamengo para contratar o Luiz Henrique. E mais uma notícia interessante a respeito da entrevista que deu o Augusto Melo. O Augusto Melo revelou detalhes do acordo envolvendo os naming rights do CT do Corinthians. É isso mesmo. Desde que assumiu a presidência do Corinthians, o Augusto Melo vem prometendo mudanças no centro de treinamentos do clube. Ele vai vender o nome do centro de treinamento do clube e diz que as conversas estão muito adiantadas com o novo patrocinador e que deve ser histórico. O presidente do Corinthians afirmou que vem trabalhando em cima disso há alguns anos, mesmo antes de ser o presidente do Corinthians. E ele foi questionado se o valor chegava em 200 milhões de reais, e ele respondeu o seguinte: te digo que é mais, abre aspas, te digo que é mais, e vai ser por 10 anos. Ou seja, ele está dizendo que é mais de 200 milhões de reais por 10 anos que uma empresa vai patrocinar o CT do Corinthians. Disse que está muito adiantado, que vai ser outra coisa histórica, um grande trabalho que está fazendo há um bom tempo, e que já imaginava desde 2018 que isso pudesse acontecer. E esse CT do Corinthians, o patrocínio do CT do Corinthians vai servir para o Corinthians aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. É esse o objetivo do Augusto Melo. Pegar o patrocinador corintiano, pegar o patrocinador do CT para aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. Disse o Augusto Melo também que fechou uma parceria para a própria Neoquímica Arena, também com um contrato valendo mais de 200 milhões de reais, e que o anúncio desta empresa deve ser feito ainda esta semana. Disse que muito em breve, acredita que ainda esse mês ou essa semana, o Corinthians possa anunciar um patrocínio grande, que já está no jurídico sendo aprovado, que não é o naming rights, é um parceiro de arena que nós fechamos.
que o Corinthians fechou mais de 200 milhões. Em breve tem o name rights por 10 anos. Ou seja, além do name rights por 10 anos, de 200 milhões, o Corinthians está fechando também outro patrocinador, também por 200 milhões. Um parceiro para a Arena. E sobre a camisa do Corinthians, ele mais uma vez afirmou que a camisa do Corinthians já ultrapassa mais de 200 milhões de reais por causa do patrocínio da VaideBet, que patrocina o Corinthians 120 milhões de reais por ano. Somando todos os patrocinadores, dá mais de 200 milhões de reais a camisa do Corinthians. É impressionante, é dinheiro que está entrando no Coringão, é dinheiro que está entrando no Corinthians. Então que o Corinthians consiga, com esse dinheiro, fazer as contratações que precisa ainda para o Campeonato Paulista.